Lia, Guten Morgen. E aí? Faço uma excepcional terça-feira. Eu escolhi um outro cenário. Tô tomando um cappuccino. Aqui, ó, ar livre. Barueri. E hoje é dia 11 de fevereiro. Vamos ler Provérbios 11. E aí, amor, seu áudio tá bom? Se vai travar, que eu tô aqui na minha 5G. Então vamos lá, Provérbios 11. Pega a sua Bíblia, a versão que você tiver. A versão que você tiver. Para acompanharmos a leitura nessa manhã. Provérbios 11, 31 versos. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Deus, que a tua presença nos acompanhe nessa leitura. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos e nos faça enxergar, entender, discernir a tua vontade nessa manhã. Fala no nosso coração através da sua palavra e que nós possamos ser ouvintes praticantes. O áudio tá bom? A imagem tá boa? O áudio tá bom? Então vamos lá. Provérbios 11 começa assim. O Senhor detesta a desonestidade, mas o seu grande prazer é uma pessoa honesta e decente. Primeiro ele fala o que Deus não gosta e depois ele fala o que ele quer. 11 de 2 de 2025. O Senhor detesta a desonestidade, então tudo que é desonesto não deve fazer parte da vida de alguém que quer ser sábio. O grande prazer de Deus é uma pessoa honesta e decente. Quando o homem orgulha de si mesmo, acaba sendo envergonhado, mas quando ele se humilha, acaba se tornando sábio. O que é isso? A pessoa admitir que não sabe de tudo. É a pessoa voltar atrás, se humilhar, no sentido de reconhecer, de abaixar a cabeça e dizer, me ensina, eu não sei sozinho. Então, quando você se humilha, você acaba se tornando sábio. Por quê? Porque você reconhece que você não sabe sozinho, admite a sua dificuldade, né, em certos aspectos. Poxa, eu preciso aprender a ser uma esposa. Eu preciso ser uma mulher de valor. Eu preciso aprender a ser uma mãe que vai ter filhos que a respeitem. Quando você vê resultados que você não quer para sua vida, você precisa voltar atrás e reconhecer que precisa de ajuda. Tá sempre se enfiando em dívida, entra ano e sai ano, não consegue resolver, abre as empresas, a empresa quebra, abre a empresa quebra. O que tem que fazer? Tá bom, áudio? Volta atrás. Reconhece que precisa de ajuda. Reconhece que sozinho você não consegue. Reconheça que você precisa de instrução. Não é se orgulhar e dizer, eu sei de tudo, ninguém dá palpite na minha vida. Para se tornar sábio, a gente precisa ser humilde e reconhecer que precisa aprender. O homem justo é guiado pela sua honestidade. O homem justo é guiado pela sua honestidade, mas a falsidade do perverso leva à destruição. A falsidade do perverso leva à destruição. A honestidade é o contrário da falsidade.
Como eu disse, tudo que envolve sabedoria tem a ver com ser honesto, tem a ver com ser sincero. Quando chegar o dia do juízo, as riquezas não salvarão ninguém. Só a justiça será capaz de livrar do castigo eterno. Então, quando você busca tanto dinheiro, tanta riqueza, tanto, e se esquece de valores eternos, o dinheiro não vai servir de nada naquele grande dia. A honestidade do justo corrige os seus passos, mas o perverso é derrubado pelos seus próprios pecados. Mais uma vez, Salomão vai fazer muita essa distinção entre o comportamento do justo, o comportamento do perverso e a consequência de cada escolha. Para que você escolha bem os caminhos que você quer andar. Para você saber que não vale a pena andar pelo caminho do perverso. Não vale a pena. Não vale a pena o pecado, não vale a pena a imoralidade, não vale a pena a desonestidade. Pode parecer que você está ganhando e que você vai sair bem dessa, mas o final não é bom. Todas as vezes que você foi infiel, que você aceitar uma proposta fácil, todas as vezes que você entrar pelo caminho da mentira, pode parecer que está ganhando e por um momento você pode até ganhar, mas depois não vai ser bom. Depois não vai ser bom. Eu me lembro recente agora, eu conversando com uma mulher e ela falando que ela... Sabe quando você compra o carro financiado e você não mora no endereço que você comprou e aí você para de pagar e depois você entra com aqueles processos para quitação. E aí você faz propostas baixas para quitar o carro e você consegue ficar com o carro no preço bem menor do que ele custaria, porque o banco pensa, depois de alguns anos você devendo, é melhor eu aceitar a proposta e receber algum dinheiro do que não receber nenhum. Então a pessoa já compra o carro com o intuito de não pagar ele e depois conseguir negociar, pagar bem menos do que o valor original. Parece uma jogada de mestre, né? Parece um ótimo negócio, não parece? Você só tem que aguentar ficar com o nome sujo por algum tempo e depois que você paga o carro por um preço bem menor, você consegue ficar com o carro quitado, o carro novo, e você foi o esperto, a esperta que conseguiu, né, andar de carro novo por um preço bem menor. Mas não é assim. Não vai acabar bem essa situação. Todas as vezes escolhemos o caminho da mentira, todas as vezes escolhemos o caminho da desonestidade. E o final não é bom. O fim não é bom. Você está plantando algo muito ruim com o seu futuro. Muito ruim. Que o Senhor, Ele nos livre disso. Sabe por quê? Porque às vezes é muito sutil. Às vezes em que essas oportunidades aparecem para nós. Às vezes é muito sutil essa questão de se beneficiar de alguma situação, de sair ganhando aquilo que não era justo numa situação. Por isso que nós, para sermos sábios, a gente precisa andar pelo caminho da justiça. A morte, os justos são libertos por causa da justiça, mas a maldade do perverso será uma armadilha onde eles cairão. Então, não vai acabar bem. A morte acaba com as esperanças do perverso, destrói os planos dos malvados pecadores rebeldes.
Mas Deus livra o justo do sofrimento e lança o castigo sobre os perversos. O homem mau usa suas palavras para prejudicar o justo, mas ele acaba escapando, porque todos sabem que é honesto e decente. Então, se você for justo, até quem tenta atrapalhar a sua vida, quem tenta te prejudicar, ele acaba cooperando para Deus te abençoar. Porque Deus dá escape para todos os que são honestos e justos, decentes. Assim, a cidade inteira comemora o sucesso do homem bom e se alegra quando morre o homem perverso. A boa influência de pessoas justas faz a cidade progredir, mas a má influência dos homens maus acaba destruindo uma sociedade. Quando um justo está no poder, todo mundo fica feliz. E quando os maus governam, a sociedade chora, porque não fica bom para a maioria das pessoas. Quem discute com o vizinho mostra que não tem bom senso. A pessoa sábia prefere ficar calada. Discutir com o vizinho. Olha, eu, graças a Deus, eu tive pais muito pacíficos. Meu pai é aquela pessoa que não tem boca para brigar com ninguém. E eu também não tive uma mãe barraqueira, briguenta. Nunca vi meus pais tendo problema com o vizinho. Mas eu conheço muitas histórias de pessoas que tiveram sérios problemas em condomínio, de apartamento e essas coisas todas. Então, se você quer ser sábio, você precisa deixar a briga. É melhor ficar calado. É perder para ganhar. Quem é sábio não fica entrando em confusão, em intriga desnecessária. Quem gosta de falar mal da vida alheia vive espalhando boatos, mas a pessoa de bom senso procura esconder os boatos da opinião pública. Fulano, você sabe o que está acontecendo? Não, não sei não. E aí a pessoa te conta. Tem gente que gosta de uma fofoquinha, gosta de falar mal dos outros. Só que se você for sábio, você não vai entrar nessa. Você não vai entrar nessa conversa fiada, porque você sabe o quanto que a sua vida pode ser atrasada por essas conversas fiadas, essas intrigas no serviço. Se junta com a colega para falar mal da outra. Se junta com uma prima para falar mal da outra. No trabalho, na escola, em casa, na família. Isso não deve fazer parte da boca de uma pessoa sábia. E quando a conversa chega até você, você não tem que ser aquela que vai continuar espalhando, não. Fulano, você sabe o que aconteceu? Aí a pessoa te conta, aí a outra vem. Fulana, você sabe o que aconteceu? Não, não estou sabendo, não. E também não é da minha conta. Que Deus nos ajude a controlar nossa língua. E não é porque nós somos perfeitos. De vez em quando você vai começar a querer ter prazer nisso. E aí você volta e se arrepende. Você não pode se acostumar. Volte quantas vezes for necessário ao Senhor e diga: Senhor, me arrependo, hoje eu falhei, hoje eu dei conversa, hoje eu falei da vida de alguém que não era da minha conta, hoje eu menti. E Deus vai te ajudar a consertar a sua rota, porque Ele está aqui para te ajudar. Ele transforma a nossa vida quando nós buscamos ajuda. Um governo onde faltem homens sábios destrói uma nação. Mas se há conselheiros prudentes, o povo vive em segurança. Isso, Marcel. Nós pedimos a Deus, tire a nossa língua perversa. Quem se oferece para garantir o crédito de outra pessoa acabará pagando caro por isso. Se você disser não, protegerá seu dinheiro e seu nome. Ser fiador de alguém. A minha mãe assinou para ser fiadora da última casa que eu aluguei. Ah, não foi a mamãe, não, foi o papai. Mas é o meu pai, né? É o meu pai, ele me conhece. Agora, você acha que meu pai pode fazer isso para todo mundo?
Você acha que você pode sair por aí sendo fiador, avalista, não sei como é que fala, colocando seus bens para garantir coisas de outra pessoa? E aí Salomão está dizendo, não seja fiador. Tem um outro texto lá atrás que nós lemos esse mês já falando sobre isso. Não seja fiador. Não se ofereça para pagar a vida de quem você mal conhece. Porque a chance de ficar ruim, de você perder a amizade, você perde o relacionamento, você perde a amiga, você entende? É grande. Você precisa zelar pelo seu nome. Se você disser não, você protegerá o seu dinheiro e o seu nome. A mulher bondosa e sincera ganha honra para si da mesma forma que os homens ricos usam sua riqueza para conseguir mais riquezas. Olha que interessante. Uma mulher bondosa e sincera consegue riquezas, honra, assim como um homem conquista riquezas com o dinheiro que ele tem. É interessante isso, sabe por quê? Porque nós estamos numa sociedade que as pessoas dizem assim: você tem que fazer uma faculdade, você tem que ter estudo, você tem que entrar numa empresa grande, ou você tem que ser um concursado público. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que para conquistar honra para si, para prosperar, você só precisa ser bondosa e sincera. E essa é a minha oração nessa manhã. Deus, me ensina a ser bondosa e sincera. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos seus caminhos retos. Eu não quero deixar o egoísmo, o egocentrismo, o orgulho, Senhor, me afastar de viver essa vida que te agrada por tão pouco. Não quero que o orgulho tome conta do meu coração. Me ensina a ser uma mulher bondosa e sincera. Quando você faz o bem, verso 17, quando você faz o bem a outra pessoa, faz bem a si mesmo. Quando você faz o mal a alguém, está ferindo a si mesmo. Lei do retorno. Isso aqui é uma das coisas mais fortes que você vai ler aqui em Provérbios. Mais claro do que isso, impossível. Tudo que você deseja para o outro vem para você. Tudo que você faz para o outro volta para você. Toda a bondade que você faz volta para você, toda a maldade que você faz volta para você. A cova que alguém cavar vai ser para ele mesmo. A gente pode lembrar muito bem de Amã, que era amigo do rei, fazer uma forca para matar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele. E ele, todo orgulhoso, armou um modo de que o rei fizesse um decreto para matar aquele homem. No final da história, isso você vai ler lá no livro de Esther. No final da história, você vai ver Amã, não é Naamã não. Naamã é o leproso que mergulhou 7 vezes para receber a cura. Estou falando de Amã. Ele era um dos conselheiros do rei. E ele não se conformava que tinha um homem que não se dobrava diante dele. O orgulho subiu a cabeça dele. E ele desejou matar aquele homem. Não porque o homem não ofendia ele, mas simplesmente porque o homem não fazia o que ele queria. Ele montou uma forca
e quem foi enforcado nela foi ele mesmo. Quem cava uma cova vai cair nela, e o que você faz de bem para uma pessoa vai vir sobre você. O perverso ganha riquezas que duram apenas um momento, mas quem vive praticando a justiça terá uma recompensa eterna. O perverso enriquece? Enriquece. O perverso se dá bem na vida? Se dá bem na vida. O perverso pode andar de carrão numa casa bonita? Pode, mas dura apenas um momento. É passageiro, não dura muito tempo. Mas quem pratica a justiça terá uma recompensa eterna, que não acaba, que não tem limite, que não é só para essa vida, mas que é para a eternidade. Duas coisas são absolutamente certas. Quem pratica a justiça anda pelo caminho da vida e quem pratica a maldade caminha direto para a morte. Você quer ir para o caminho da vida ou você quer ir para o caminho da morte? Gente, todos os dias que eu leio Provérbios, eu acho surreal essas palavras. Porque parece que Salomão está falando, parece que Salomão é alguém que vive agora. É tão atual, é tão necessário isso, a gente aprender isso. E Salomão viveu há mais centenas de anos atrás. Mas o ser humano, ele é o mesmo. O ser humano é dado aos prazeres da mesma forma. O ser humano precisa aprender a bondade e a justiça da mesma forma. A nossa tendência para a maldade, para a perversidade, não é de hoje. E a necessidade da sabedoria é pro agora. Quem anda, quem pratica a justiça é o caminho da vida. Quem pratica a maldade é caminho da morte. Eu faço maldades ou eu pratico a justiça? E aí o final eu não posso escolher. Eu posso escolher os caminhos. O final não. É aquela história, né? Eu escolho a semente, mas eu não escolho a colheita. O Senhor detesta o homem desobediente e rebelde, mas se alegra com pessoas sinceras e obedientes. Sinceridade. O quanto que ele fala de sinceridade? Sinceridade. Ser verdadeiro. Ser honesto. Com toda certeza, o perverso não escapará do castigo de Deus. Não tem jeito. Você não vai se safar se você fizer o que é errado. Pode parecer que está demorando. A pessoa que pensa assim, eu vou matar, eu vou roubar, ninguém vai ver. Eu vou colocar uma coisa escondida e vou incriminar alguém, ninguém vai saber. Eu vou furar o pneu de um carro aí aleatoriamente. Tem gente que faz essas coisas. Passa e risca o carro dos outros do nada. Pelo simples prazer de estragar e de prejudicar alguém. Fura o pneu de alguém. Pega uma coisa escondida. Compra no nome dos outros e não paga. Entende? Dá prejuízo aos outros. Não honra com seus compromissos. Mente. Não devolve o troco que pegou a mais. Esse tipo de coisa. Comprar carteira. É tanta coisa que a gente faz e vê. O que você faz quando ninguém está vendo? O que você está vendo quando você está sozinho no celular? Perfil fake mandando mensagem para os outros. Gente, teve uma época que eu falo isso, eu acho até graça o tamanho da minha infantilidade, o tamanho da minha imaturidade. Quando eu fui traída,
Eu me lembro, no segundo casamento, quando eu descobri uma traição, eu fazia perfil fake pra xingar a menina, pra fingir que era outra pessoa. E quanto da minha vida não foi prejudicada por esse tipo de atitude? Você entende? Fazer perfil fake, xingar as pessoas, ter um chip aleatório, fazer conta aleatória para infernizar e perturbar a vida dos outros. Quanto que a pessoa é à toa na vida, né? Sem ocupar a mente com algo produtivo. E com certeza, muitas coisas que eu passei, muitos sofrimentos que eu passei, eu poderia ter evitado. Por isso que quando eu olho alguém passando por um processo, eu sempre falo isso com o Ricardo. Depois de um tempo que a gente começa a entender um pouquinho essa dinâmica da vida, colheita e semeadura, esse discurso de ter pena dos outros não funciona. E tirar os outros da prova dela, porque tudo é colheita. A pessoa está passando pelo que está passando por algum motivo. Você não sabe o que essa pessoa fez. E é o processo dela. Ela precisa aprender. Tá endividado, não tá conseguindo, né? Tá com ameaça de despejo, ou tá passando fome, ou tá passando necessidade. O próprio Deus, ele pode usar situações para prover para essa pessoa. Usando pessoas, sim. Quando couber a você, você deve ajudar, sem dúvida. Mas às vezes a pessoa está passando fome e às vezes está morando num casão, está comprando roupa nova, entende? Uma coisa é uma necessidade, não é para o julgamento que você faz isso, mas é para você entender onde que você entra. Porque se você tira a pessoa, às vezes, de uma prova que ela precisa passar, primeiro que no Brasil, principalmente, vou falar aqui da minha cidade, as pessoas vão lá no CRAS, lá no negócio lá, recebe o Bolsa Família, recebe auxílio do governo, recebe cesta básica, então aqui ninguém passa fome porque quer, né? Não tô falando de mendigos, tá bom, gente? Você precisa ajudar. Nós não podemos fazer vista grossa para quem tá na rua e tá pedindo alguma coisa, você tem porque é sobre você, não é sobre ele. Independente do que ele vai fazer com o dinheiro e com a ajuda. Eu tô falando de pessoas que às vezes vêm te pedindo auxílio, compra isso para mim, passa isso no seu cartão, essas coisas, sem necessidade. E depois, beijo, obrigada, perna para quem te quer. Esquece, entende? Então você vai discernir isso na sua caminhada. Verso 22. Uma mulher bonita que não se porta decentemente é como uma joia de ouro enfeitando o focinho de um porco. Esse verso também é muito conhecido. Quem conhece o que é porco aí, ou que já morou na roça, sabe o que o porco faz com o nariz, né? Ele come com a cara enfiada na comida, ele fica esfregando na terra, ele praticamente ara a terra. Você coloca o porco em algum lugar, ele revira a terra todinha, ele cavuca a terra com o nariz. E aí você coloca algo valioso ali. Algo valioso. Vai sujar, vai arranhar, vai machucar. Então, a gente precisa entender para os homens que beleza não é tudo. E para as mulheres que ela tem que saber usar.
aquilo que Deus dá para ela. Comportar-se decentemente. Em muitos versos, Salomão vai falar sobre a decência, sobre um se comportar de maneira decente. O bem, verso 23, o bem que os justos desejam sempre acontece. A esperança do perverso, no entanto, acaba se tornando no castigo de Deus. Você está vivendo aquilo que você deseja? Os seus sonhos estão sendo realizados? Você tem andado pelo caminho da justiça. Agora, se tudo que você deseja não acontece, se aquilo que você mais teme é o que acontece, você está andando pelo caminho da perversão. E eu não tô querendo dizer que a pessoa é do diabo, essas coisas não, gente. A perversidade, ela tá dentro de nós. Quando nós nos rebelamos contra aquilo que o Senhor manda a gente fazer. Quando a gente escolhe caminhos mais curtos e mais fáceis. Quando a gente não respeita as pessoas. Quando a gente não honra os lugares por onde a gente passou. Quando a gente não é grato a quem um dia nos ajudou, porque um dia ela disse não, e aí todos os sims que ela deu, toda a ajuda que ela deu é simplesmente ignorada. Quem reparte generosamente seus bens com outras pessoas se torna cada vez mais rico. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita acabará perdendo tudo. O que você tem feito com aquilo que você recebe, que você ganha? Ah, mas o que eu tenho mal dá para mim pagar minhas contas, como que eu vou ajudar as pessoas? Esse é o discurso de uma pessoa miserável. Esse é o discurso de alguém que vai ter que falar isso a vida inteira, porque nunca ela vai ter além do que ela precisa. Porque não existe a possibilidade de você não ter condições de ajudar ninguém. Dê aos outros aquilo que você precisa. Mas, Samara, eu tenho R$ 50 na minha conta e eu preciso pagar 500. Então, esse 50 não vai te fazer pagar a conta, né? Sabe o que você faz? Oferta. Samário, a gente mal tem comida para comer em casa. Convide um amigo para jantar. Pega o último que você tem, cozinha e sirva alguém. Samara, eu preciso comprar papel higiênico, eu preciso comprar sabonete. Dê para alguém aquilo que você precisa para que nunca falte para você. Eu aprendi esse código muito poderoso e eu não perco a oportunidade de semear na vida dos outros aquilo que eu quero para mim. Se eu quero que nunca falte para mim, eu devo dar isso aos outros. Eu devo dar isso aos outros. Quem reparte generosamente os seus bens, generosamente. Não é por ganância, não é por pensar que você vai receber, porque receber você vai. Se você planta, você vai colher. Mas é com generosidade. Bom dia, Adriana. Sim, a pessoa generosa terá sempre mais e mais. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Vou até marcar isso aqui, ó. Gente, eu vou lembrar vocês que a gente está fazendo, para quem acompanha o Manual do Criador, esse caderninho com o texto bíblico e uma folha para anotação. Ele é totalmente personalizado, com a minha linha de personalizados que eu estou fazendo agora. Manual do Criador não, Jornada da Sabedoria. Eu falei Manual do Criador. Manual do Criador é outro estudo que a gente faz às 5 da manhã. Aqui na Jornada da Sabedoria a gente lê provérbio todos os meses.
Então, você pode ter com a sua foto, com o seu nome, a gente pode personalizar para você, é lindo. E é muito fácil de carregar. Hoje eu vim caminhar com ele, parei aqui na padaria, porque eu já queria fazer hoje ao ar livre, e tô aqui. Ó, marca texto, e eu quero marcar isso aqui. Quem reparte generosamente os seus bens com outras pessoas se tornará ainda mais rico. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita perderá tudo. Sim, a pessoa generosa sempre terá mais e mais e receberá de volta todo o bem que fez a outros. O povo odeia e xinga o comerciante que esconde a mercadoria para conseguir preços mais altos, mas abençoa e ama a quem vende o alimento barato na hora da necessidade. Se você procura fazer bem, receberá as bênçãos de Deus, mas quem procura sempre maneiras de fazer o mal, receberá o mal como recompensa. Muita lei da semeadura nós temos aqui no capítulo de hoje, muito, muito, muito. E muito a lei do retorno, muito a lei do retorno. Eu faço mal para os outros, eu falo mal dos outros, eu xingo os outros, eu desejo mal para os outros, isso vai vir sobre mim. Eu passo no trânsito e começo a xingar os caras. Alguém sai e me prejudica de alguma maneira, eu vou xingar a pessoa, eu vou amaldiçoar a pessoa. Não, não faça isso. Não faça isso. Alguém pisou no seu calo, você já quer que a pessoa morra. Eu me lembro de quando eu descobri uma traição, uma das vezes, eu estava no quarto e meu marido ficou com a minha amiga na sala. Meu ex-marido, né, gente? E ela tinha uma filhinha de 2 aninhos. E sabe o que o sentimento e a minha mente queria? Era desejar o mal para ela. Eu queria que alguma coisa de mal acontecesse para ela. Eu confesso para vocês, como já confessei inúmeras vezes para muitas outras pessoas, eu estava desejando mal para aquela mulher. Que a vida dela não andasse. Eu desejava o mal para ela. E era engraçado porque eu não engravidava. E ela tinha aquela filha, e pouco tempo depois que isso aconteceu, ela engravidou de novo. Continuou com o marido, foi um escândalo no bairro, porque eu fui lá. Instagram não era Instagram, era Facebook. Fui lá no Facebook, postei print da conversa dela com meu marido. Eu fiz o pandemônio. Já ouviram essa expressão? Eu era tão nova, tão imatura. Ai, meu Deus, às vezes eu fico pensando, ai, como que a gente faz umas coisas dessa, né? Mas eu tava com as minhas emoções arrasadas, eu não sabia quem eu era. Eu nem me amava. Como que alguém ia poder me amar, né? E eu nasci num lar cristão. Eu aprendi há muito tempo que a gente tem que perdoar. A Bíblia diz que a gente tem que amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. E que se eu não perdoar, Deus não me perdoa. E que eu tinha que fazer isso mesmo sem sentir. Pois aí eu sentei, ajoelhei na beira da minha cama, no auge de uma dor, da traição, da infidelidade. Não só do marido, mas porque aquela mulher comeu na minha mesa várias vezes. Eu cozinhei para ela várias vezes. Eu nunca botei o pé na casa dela, mas ela não saía lá de casa. Recebia sempre ela e o marido dela muito bem. Saíamos juntos, pagávamos a conta. E ela ficou com meu marido. E foi muito difícil a primeira oração. A segunda também. A terceira também.
a quarta também. E eu fiz muita força para orar por ela e abençoar a vida dela. Parecia que tinha um nó na minha garganta e eu não conseguia falar. Mas eu me esforcei porque aquilo era sobre a minha cura. Não era só sobre ela. A minha vida dependia daquele perdão. O que ela ia continuar fazendo da vida dela, como outras vezes eu ouvi outros escândalos de outros casos, não era da minha conta. Mas eu precisava cuidar de mim, não fazer comigo ou continuar fazendo comigo o que eles fizeram, que era não me respeitar, não me amar e não me cuidar. Se eu guardo aquela mágoa, aquele rancor e fico arrastando essas correntes, eu ia estar fazendo igual eles, me machucando, me magoando, me traindo, não me priorizando. E eu orei. Eu disse, Senhor, abençoa essa mulher. Eu oro por ela. Eu amo ela. Eu desejo tudo de bom na vida dela. Eu desejo que ela seja tão feliz no seu casamento para que ela não tenha que entrar no casamento de ninguém. Eu desejo que ela seja tão próspera na casa dela, no casamento dela, que o Senhor abençoe ela com mais filhos. E foi difícil. Difícil demais, como você não pode imaginar. Por isso que eu sei que alguém que passou, está passando por um momento de dor. É difícil, mas não é impossível. Peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda a Deus e Ele vai te ajudar nesse momento. Porque isso é uma prova de amor a Deus. E isso é uma prova de respeito por você. E de humildade, sabe por quê? Porque eu não sou santa. Quando eu passei por isso, eu já tinha feito isso com outra pessoa. O que também era resultado de uma colheita na minha vida. Não necessariamente só uma colheita, porque a primeira vez que eu passei por isso, eu não tinha feito nada. Mas eu precisava saber por que todos os meus relacionamentos acabavam dessa maneira. E aí foi buscando respostas, foi pedindo a Deus, e aqui estamos hoje, vivendo uma vida livre, uma vida abundante, uma vida de paz, curados, aonde eu olho para essa cicatriz e já não me dói mais. E graças a Deus, eu não tenho mais notícias, mas eu imagino, né? Pelo menos quando eu saí de lá, ela ainda estava com o marido dela, tinha tido mais 2 filhos, né? Tinha tido mais 2 filhos, então eu realmente desejo que ela prospere muito e que seja muito feliz. De todo o meu coração. Hoje eu sinto, mas por muito tempo eu orei sem sentir, porque era sobre mim, sobre mim. Vamos seguir aqui para a gente terminar. O povo odeia e xinga e tal, quem guarda o alimento. Se você procura fazer o bem, você receberá as bênçãos de Deus, mas quem procura sempre maneiras de fazer o mal, receberá o mal como recompensa. Então, deseje o bem para as pessoas, por mais que elas tenham te machucado. Se você confiar no seu dinheiro, sua vida será um fracasso. Confio em Deus e sua vida será bela e vibrante como uma árvore que cresce. Confie em Deus, não confie no dinheiro. Não confie no dinheiro para não fracassar. Quem se revolta contra os seus pais e perturba a sua família, ficará sem qualquer herança. Terá uma vida vazia. É um tolo e acabará sendo servo do homem de bom senso. Então, honre seu pai e sua mãe. O homem sábio entende o valor de respeitar e honrar papai e mamãe. O homem justo é como a árvore cujos frutos desenvolvem a saúde e o vigor da vida.
Quem é sábio leva outros para junto de Deus. Para onde você tem levado e conduzido seus amigos? Eu sou aquele amigo que convida para o rock, para balada, ou eu sou aquele amigo que convida para orar, para ler livro, para ir para uma palestra, para ir para uma imersão, para ir para um culto, para fazer coisas boas. Qual é a minha influência para os meus amigos? Se até os justos são castigados durante essa vida por causa de seus pecados, imagine o que acontecerá com o pecador rebelde. É interessante você saber que o justo não é uma pessoa perfeita. Até o justo é castigado por causa dos seus pecados. Então, o justo também peca. Mas qual que é a diferença? O justo, ele se ajusta. Ele volta atrás, ele reconhece, ele pede perdão, ele pede ajuda. E nessa manhã, o desejo do meu coração é que o Senhor nos faça praticar essa palavra. De amor ao próximo, de lei da semeadura, de dar aquilo que eu desejo receber, de ser generoso e de ser generosa. Para de ser mesquinho, dê gorjeta, não devolva, não pegue o troco, pague além do que você comeu. Deixa o Senhor cuidar de vocês. Dê gorjeta. Vamos, já vou deixar a minha aqui. Por quê? Porque eu quero que o Senhor prospere e veja gratidão no meu coração. Eu tava vendo um vídeo essa semana sobre você entender. Vou deixar minha gorjeta aqui, ó. É um desafio para nós, tá? Para você. Quando você vê alguém fazendo uma boa ação, você tem vontade de fazer também. Então, você vai fazer isso hoje. Você vai colocar debaixo do pratinho e você vai deixar aí para a pessoa pegar, para o garçom pegar, para a garçonete pegar. Se for uma nota de 50, dê de 50, porque eu só tô com a de 10. Seja qual for, oferte hoje na vida das pessoas. Se você pegou o Uber, coloca a gorjetinha lá para ele. Se você pagou uma conta, uma passagem, deixa o troco lá. Deixa de ser mesquinho. A alma generosa, essa prosperará. Essa prosperará. Semeie na vida de alguém. Dê o seu melhor. Confie que Deus, Ele te dá tudo o que você precisa. E aí, nessa palestra que eu estava vendo, e às vezes a gente fica assim, vê a gente pagando conta, pagando uma dívida, pagando um aluguel, pagando uma conta de água, e você fica triste. Você vai fazer o cabelo e você fica triste. Você dá o dinheiro com tanta má vontade para cabeleireira, para mulher que fez a unha. Você paga com tanta má vontade aquela roupa que você comprou e que te veste tão bem. Você paga com tanta má vontade o pedreiro, o mecânico, chorando. Só que você não entende o mistério por trás disso. E eu quero te ensinar algo para você praticar, porque eu aprendi. Veja isso como você está ajudando alguém a prosperar também. Você está valorizando o serviço de alguém. Você está cooperando para outros comércios locais. Você está cooperando para uma mãe que faz sua unha, que está agregando valor na sua vida, a andar bonita, a pagar as contas dela, o aluguel dela. Ela te serviu fazendo sua unha e você serve ela com seus recursos financeiros. Você movimenta o comércio, você incentiva um amigo empreendedor. Eu tenho uma prima que ela faz toalhas bordadas
Quando eu compro dela, eu sempre posto aqui o trabalho lindo que ela faz. Ela faz necessaire, ela faz bolsa, ela faz um monte de coisa. E quando eu compro as toalhas dela, é como se eu estivesse incentivando o trabalho dela. Continue fazendo. Então, quando você pagar uma dívida, primeiro que entenda que isso é para o seu próprio consumo. Você está pagando a casa maravilhosa que você mora. Você está pagando a energia. Olha a energia, o quanto que as pessoas murmuram e xingam as pessoas que cobram energia, água. Quase tudo na sua casa depende de energia. E você é tão mesquinho, tão miserável que você fica xingando e você, se não fosse eles. Você sabe o problemão que é a engenharia que envolve o tanto de trabalho que alguém um dia pensou para colocar esses postes, os caras que sobem e arriscam suas vidas para cuidar desse sistema que faz a cidade andar. É energia elétrica. E a água encanada na sua casa limpa? Seja grato. Tira a murmuração dos seus lábios. Pague a energia. Pague a água, não faça gato. Seja honesto. Pare de ser miserável, porque a sua vida só atrasa com isso. Valorize o que as pessoas fazem. Nossa, que bolo caro, que pão caro, que arroz caro, que feijão caro, que isso caro. Você não sabe o que é um produtor rural lá no campo. Nossa, o café tá caro. Você sabe quantos anos que o café não tem um valor que ele está tendo hoje? E que os produtores de café na roça ficam debaixo de sol para poder plantar e colher e desbrotar café, você não sabe. Eles estão tendo um ano de valorização. O produtor, pela primeira vez depois de muitos anos, está conseguindo viver um pouco mais confortavelmente. E você aqui na outra ponta, xingando e não comprando café, porque você é da ideologia do nosso presidente. Se tá caro, eu não compro. Claro, e aí a pobreza te acompanha. Porque alguém que é rico, que é próspero e que é sábio, ele valoriza o trabalho de outras pessoas. Ele valoriza o trabalho de outras pessoas. Seja antes de ter. E se tem um momento que nós somos parecidos com Deus, é quando nós doamos, quando nós damos, quando nós ofertamos. Para de só pensar em ganhar vantagem em cima dos outros. Para de só pensar a forma que você pode fazer as coisas de maneira que você possa passar a perna nos outros e sair na vantagem. Seja honesto. Seja honesto, seja sincero nos seus caminhos e confie que Deus é quem te prospera, e quando Ele te prospera não é só para você, é para você abençoar quem está à sua volta. Já é 10 horas e hoje eu vim fazer essa live aqui ao ar livre. Ao ar livre não, né? Eu tô aqui dentro da padaria, mas com uma paisagem diferente, fora de casa. Vou sentar ali mais um pouquinho ali do outro lado do rio, ainda quero escrever um pouquinho hoje. E eu quero saber o que você vai escolher fazer do seu dia. A vida é uma proporção 10/90. 10% é o que acontece, 90% é o que eu faço com o que acontece. Se seu dia foi ruim, foi escolha sua. Eu tenho certeza que você tem muitos motivos para agradecer. Seja generoso e dê o seu melhor. Facilite a vida das pessoas. Eu amo você. Tamo junto até depois do fim. Hoje de noite tem a live Promovendo Pessoas com o Wilson.
Ele foi um hóspede meu por um tempo lá no hostel, tem prosperado aqui nesse lugar. Tem um livro surreal falando da morte do cachorro dele, e que foi a morte daquele cachorro que reaproximou ele do irmão dele, que eles não se falavam há muitos anos. Ele vai contar aqui hoje, então venha 20 horas e assista com a gente essa live, e vai ser muito bom ter você aqui. São histórias que eu valorizo e que Deus valoriza, tá? Segue o perfil dele aí e tamo junto até depois do fim. A live de Provérbios às 9 da manhã, promovendo pessoas é à noite. E compartilhe com alguém. Pega algum verso que você ouviu aqui hoje, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos. Se você tem um grupo de transbordo, não deixe essa água parada. Transmita para alguém. Se você não quer dar dinheiro, oferte o que você tem, tempo, aquilo que o Senhor tem te entregado, aquilo que o Senhor tem revelado para você. Abençoe a vida das pessoas, tá bom? Eu amo você. Beijo, até mais tarde.